Fala aí, pessoal. Segunda-feira, vamos fazer mais uma live aqui no meu Instagram. Hoje é com o Rangel Agnolin, meu parceiro de Chapecó. Ele trabalha hoje na Rádio Oeste Capital FM lá de Chapecó, cobra chapecoense. Tá chegando aqui pra gente. Boa noite, Rangel. Acho que ainda não deu. Aguardando o Rangel Agnolin. Já. Aí, agora sim. Rangel, boa noite, bem-vindo. E aí, Kaká, como é que tu tá, querido? Me ouvindo bem? Tudo bem? Tudo certo. Cara, como é que tá Chapecó? Como é que tá Chapecoense? Conta aí como é que você tá passando esse momento de pandemia. Tá frio, tô aqui com um casacão aqui na minha casa. Chapecoense, diferentemente aí, como você tá em Itajaí, né, Kaká? Tá treinando. Hoje iniciou a terceira semana de treinamentos e uma nova realidade, né? A gente vai curtindo todo aquele novo manual de instruções por meio da pandemia, um momento novo também pra gente, né, Kaká? É mesmo. Ô Rangel, me conta como é que foi essa mudança de Itajaí para Chapecó. Meio que foi do dia para noite, né? Que o pessoal te ligou, ó, vem trabalhar aqui na rádio, cobrir a Chapecoense. E aí você que está acostumado a viver em cidades diferentes, né? Teve que se mudar também, saindo de Itajaí, estava fazendo faculdade e foi para Chapecó cobrir a Chape. Tu sabe que eu não esperava, Kaká. Foi bem meio assim que a gente falou do dia para noite, assim, as coisas foram acontecendo de uma forma que quando eu vi, as coisas já tinham se alinhado, o convite já estava feito, já estava aceito, era uma proposta boa também para mim como pessoa, financeiramente também compensou. E aí, cara, eu meio que larguei tudo aí em Itajaí para vir para cá em Chapecó. Tanto que, assim, a minha vida aqui em Chapecó hoje é praticamente full-time trabalho, né? Mas é muito interessante mesmo tu acompanhar um time com o tamanho da Chapecoense, assim como um time como o tamanho do Marcílio Dias, né? Mas é muito legal e foi meio que do dia para noite e tá valendo a pena, tá sendo muito desafiador todos os dias. Agora, antes de a gente chegar em Chapecó, Rangel, eu queria que você contasse dos teus momentos aqui em Itajaí. Hoje você está cobrindo Série B de brasileiro, vai cobrir, né? Série B de brasileiro, Campeonato Catarinense, da Série A, brigando por título. Mas você chegou a narrar alguns jogos de Série C, né? Do Catarinense. Você foi narrador da Web Catarina, né? Como é que foi? Teve um jogo em Curitibano, tinha um fogueteiro, não tinha, Rangel? O fogueteiro Ah. era do goleiro? Essa história é boa. A gente chega no estádio, né? O Curitibanos é o time, mas é em Paulo Lopes, lá perto de Florianópolis, acredito eu. Nem sei, eu só entrava no carro e ia. A gente chegou no estádio, a gente mesmo abriu o portão e foi entrando. Para a gente chegar até as cabines, a gente tinha que passar pelo vestiário. E aí eu vi um cara gordinho, troncudinho, assim, sentado na ponta do vestiário. E eu vi que ele saía para fora, pegava, soltava foguete. Aí um barulho foguetório, eu vi que o cara entrava de volta, largava o foguete mesmo no chão. Aí começou o jogo, né? As equipes entraram no gramado e tudo mais. Era o goleiro reserva, cara. O goleiro reserva do time era o cara que soltava foguete, cara. E aí, nessa mesma história, nesse mesmo dia, cara, uma chuva que, se tu divide o campo em quatro partes, três tinha campo molhado e um tinha uma piscina, que não dava para jogar. Aí chegou o cara da Federação Catarinense de Futebol e falou assim para mim: Ei, garoto, é tu que vai narrar? Eu falei: Sou eu, sou eu. Tinha uma tomada e eu tinha uma extensão. Aí beleza, coloquei a extensão. O cara, tá, então é o seguinte, ó, vou deixar minha caixa de som ligada aqui. Para ter jogo, precisa de um protocolo. O que está no protocolo? Ele me perguntou. Aí eu falei, Eu não os times. sabia. Então, pelo que eu sei, os times têm que entrar dentro do campo e tem que soltar o hino. Aí ele, é isso mesmo. O hino de Santa Catarina e o hino nacional. É isso mesmo, beleza. Então você vai colocar o hino e depois tu começa a narração, tá feito? Aí eu, tá bom, né? Vou fazer isso. Cara, tocou uns 3 segundos do hino de Santa Catarina,
uns 5 segundos do hino nacional, eu já desliguei a caixa lá e comecei a narração. E vamos pro jogo. Vamos pro jogo, dane-se isso aí. Ô, Rangel, a gente também fez. Essa foi a tua despedida aqui, né? O jogo da Copa do Brasil, Avaí e Vasco. E Pois eu, é. revirando o celular, eu achei uma foto, tirou com o Iago Pikachu pra te mandar pra mim. Você lembra disso? Meu primeiro jogo com o colete da CBF. A gente, O cara, Rosinha. a gente fazia as coisas meio que na cara e na coragem, né? Então, assim, mas tu sabe que isso, até se tem algumas pessoas aí que devem estudar jornalismo, que sonham no rádio, enfim, cara, vale muito a pena tu se ferrar, tu ir na cara e na coragem, porque tu ganha bagagem. Muita coisa que a gente consegue fazer hoje, com uma estrutura melhor, numa rádio um pouco mais consolidada no mercado, é muito devido ao que tu faz também quando tu não tem nada de recurso. E aí a gente pegou o carro e fomos para Florianópolis, né? Você vascaíno do jeito que é, eu pensei, não, cara, eu preciso tirar uma foto com alguém aí para mostrar para o Kaká que a gente estava mesmo contra o Vasco. Aí eu entrevistei o Iago Pikachu, o Maxi Lopes, o goleiro do Vasco também. E Miguel. aí, o Miguel, aí o Pikachu tava entrando no vestiário, eu falei, Pikachu, vem aqui. Tirei uma selfie. Quando eu virei, já tinha o cara da federação, né? Ô, Rangel, não pode tirar foto, não. E a gente passa perrengue, né, Rangel? Porque às vezes não consegue ouvir o retorno, aí tem que ficar virado pra cabine, não pode se mexer direito. Jornalismo esportivo tem os Tu, seus bastidores, né? tu lembra daquele jogo que a gente fez lá em Jaraguá? Final do campeonato. E aí eu não tinha retorno, o retorno não estava funcionando. Aí eu e o Kaká, a gente já trabalhava há um bom tempo, assim, a gente já tinha um Uns 2 anos, né? entrosamento. A gente já tinha um entrosamento entre o que ele falava e como que eu entrava. Então eu falei para ele assim, Kaká, faz o seguinte, narra, quando tu parar, tu levanta o braço. E assim, cara, a gente foi. E é muito legal, né, cara? Olha o Barroso chegando, cruzamento pra dentro da área, pra fora! É Rangel! uma E boa aí jogada. tem que estar sintonizado, né? Ô, Rangel, Pois quais é. são os teus planos aí? A gente trabalhou junto aqui em Itajaí, a gente subiu o Marcílio, né? Cobrimos o acesso do Marcílio juntos, Uhum, fizemos a Série A no ano seguinte, e aí você sim, foi para Chapecó. Pegou a Série A do Brasileiro ainda, né? Ano peguei. passado. Que, Assim, quais são cara. os planos aí da Oeste Capital, os teus planos pessoalmente? Você era estudante de Relações Públicas, continua com a Uhum. faculdade? Como é que tá isso? Hoje eu já faço jornalismo, já meio que migrei, faço à distância mesmo, porque é muito corrida, é muito sem tempo. E foi muito bacana, né? Começar pelo menos ali. O ano de 2019 para mim foi incrível, cara. Tanto aquilo que a gente fez ali com o Marcílio, ali na cidade de Itajaí, acho que foi uma cobertura muito bacana. A torcida nossa, é sem palavras, né? Então a gente conseguiu fazer um trabalho muito legal por ali. E quando eu cheguei aqui, cara, era outro patamar, né, velho? Tu via os caras na televisão, na outra semana o cara tava aqui ali na Condá e tu fazia o ataque do time do cara. Então, cara, era impressionante, sabe? Assim, no primeiro momento que tu fica imaginando, é praticamente um sonho que tu tá vivendo. Mas assim, agora eu estou numa nova função, né, aqui na equipe de esportes da Rádio Oeste Capital FM. Eu assumi de fato como setorista, depois que houve algumas mudanças aqui na equipe. O Matheus assumiu um outro projeto na rádio, houve uma mudança de alguns integrantes, e agora eu sou o setorista. Então eu estou diariamente cobrindo os treinos da Chapecoense. E por enquanto, cara, eu quero escrever uma história bonita por aqui. Eu quero crescer muito dentro da profissão, muito aqui na região, porque a comunicação é muito forte. E na equipe que eu estou hoje, eu vejo que isso é muito possível, sabe? A gente tem uma amizade, mas ao mesmo tempo que a gente tem uma amizade, a gente consegue realizar coisas grandes juntos. Então, eu penso que os meus planos, eu deixo meio que a vida ir me levando assim, mas por enquanto eu quero continuar aqui. Deixa eu dar uma moral pra galera que tá aqui na live com Manda a aí. gente. O Lucas lá de Camboriú tá rindo aí do fogueteiro que ia jogar lá em Paulo Lopes, né? Paulo Lopes.
Deixa eu ver mais pessoal que está aqui mandando mensagem. O professor Caio de Física está aqui com a gente, já tem resenha marcada com o professor Caio. Legal. Leonardo Santos também. Saudade Sangel, quem está mandando aqui é o Gabriel Jonas. Eu E acho aí, que esse é o nome Gabriel? dele. Saudades. Legal, o pessoal vai participando aqui com a gente vai dando moral. O Marcílio Mil Grau, que Ai, me ai, ai. lembra Lavino Ponciano Neto. Quais são as lembranças que você tem do Lavino Rangel aqui em Itajaí? O nosso Ah, ilustre Lavino Ponciano Neto. olha, lembrança dele eu não tenho muita. Principalmente do aniversário centenário do Marcílio, né? Tu sabe que aquele dia, Esse é o quando dia do chegou. chinelo? Esse é o dia do chinelo. Quando os caras chegaram para mim com um cartãozinho desse tamanho assim, ó, deixa eu pegar aqui meu crachá. Um cartãozinho desse tamanho assim, e falaram, Rangel, tá liberado o chopp, pode ir. Aí, a partir dali para frente, só para trás, né, Kaká? No final que estourou meu chinelo, tava de chinelo de dedo, tive que tentar engembrar ali algum negócio para ficar com o chinelo no pé, mas o Lavino é uma grande figura, né? Lavino, Diogo Lopes. Esse dia foi muito engraçado aí, tem muita história desse dia. O Ingo te levou um chinelo no dia seguinte, não foi? Na Web Catarina lá? Levou, porque meu chinelo estourou, cara. E eu tentava achar um prego dentro do estádio ali do Marcílio e não achava. Aí eu pensei, pô, vou pegar um isqueiro e vou derreter a parte do onde tem a alça do chinelo pra, sei lá, dar um jeito pra chegar até em casa. Depois que eu não me lembro nem como eu cheguei em casa, cara. Caramba! Deixa eu ver mais o pessoal aqui. O Matheus Lopes dizendo, Kaká, parabéns aí pelas lives. Matheus, quero falar do Figueira também. Vamos resenhar depois, marcar um dia. O Rangel trabalha em Chapecó, na Oeste Capital, cobra a Uhum, Chapecoense, setorista da Chape. isso aí. O Rodrigo Barrosa, é isso, ele está aqui. Ele diz que o hino da Chape me recorda muito o Renan Rangel. Legal, Aliás, Rodrigo. eu quero passar para ti essa pergunta porque desde a tua estreia na Web Catarina, eu lembro que você foi com uma camisa homenageando o Renan, que é o teu irmão, Uhum. e eu percebo que vocês têm uma conexão. O Renan, infelizmente, estava no avião da Chapecoense, era Sim. repórter da Oeste Capital na época, acabou falecendo, e o Rangel tá dando sequência a esse legado. E vocês têm uma conexão, né, Rangel? E tu tá seguindo os passos dele. Queria te ouvir falando um pouquinho disso, e até o colega aqui que tá participando da live dizendo que ele ouve o hino da Chape e lembra do Renan. Ah, cara, assim, ó, é muito natural, sabe? Eu nunca forcei nada de, por exemplo, vou fazer alguma coisa porque meu irmão fez. As coisas foram acontecendo e por ironia do destino ou não, mas também por méritos do trabalho que eu acabei fazendo por aí, as coisas foram caminhando de uma forma que hoje eu ocupo a função dele aqui na cidade de Chapecó, sabe? Eu tenho um respeito muito grande mesmo por todas as pessoas que estavam no avião da Chapecoense. É inevitável não lembrar, né? Que nem o Rodrigo aqui, né? Falou do hino da Chapecoense. É inevitável não lembrar de todos, não só do meu irmão. E assim, no início foi muito difícil aqui, foi muito difícil, porque todas as ruas lembravam alguma coisa que tinha relação com o Renan. Então, assim, ou então com a Chapecoense. Depois as pessoas, agora que começam a falar um pouco mais do meu nome e tudo mais. Mas, assim, eu carrego tudo com muito carinho, com muito amor, assim, e é muito legal. Eu trato como uma homenagem, sabe? Eu trato como uma homenagem muito bacana para o meu irmão, mas, assim, para todos os jornalistas, cara, ah, a lacuna que tem aqui na cidade de Chapecó é impressionante, sabe? As lembranças que as pessoas têm é uma coisa muito lindo e muito linda no caso. E assim, cara, para mim fazer parte disso, ser amigo de pessoas assim que eram amigos do meu irmão é um prazer gigantesco, sabe? E conviver também com os sobreviventes da tragédia me remete muita coisa, né? Assim como as coisas que foram acontecendo até eu chegar aqui foram também consequências daquele acidente aéreo, né? Você lembra da sua estreia? A gente fez um jogo de base, né? Foi o jogo do Sub-17, se eu não me Foi engano. Barroso? Acho que Barroso e Eu, Barra, não? eu não lembro do jogo em si, mas cara,
foi muito legal, né, cara? Porque assim, eu nunca tinha feito nada. Então eu liguei o microfone e só fui falando, fui falando, fui falando. Você ouvia a gente, né? Você era ouvinte dos jogos, né? Eu sou muito de escutar, cara. Eu sou muito de escutar a rádio, tanto quando eu não trabalhava, mas agora que eu trabalho mais ainda. Quando eu chego em casa, normalmente eu ligo o rádio para escutar alguma coisa. Até agora, antes estava ouvindo uma rádio de Belo Horizonte. Quando tem jogos, escuto rádio de tudo que é lugar do Brasil para pegar referência. Então, assim, tanto a reportagem quanto a narração, para mim, surgiu meio que de uma forma natural de tanto que eu ouvi. Tu escuta, escuta, Legal. escuta, que aí tu consegue não repetir, mas tu consegue fazer do teu jeito de uma forma bem natural, que aí parece que tu tem anos de experiências, digamos assim. Pega a referência. O Pois Rodrigo é. Gonçalves está aqui com a gente também, Ô, outro Rodrigo. amigo que saiu de Itajaí para Chapecó. Terra boa aqui, né, Rodrigo? Um abraço. Trabalha aqui pertinho de casa. Deixa eu ver aqui, ó. A Idsa perguntando: falem sobre a expectativa do retorno do futebol. Dois pontos, né? Aí a Chape treina que o Marcílio não se representou. Pois é, eu acho, não sei se concorda comigo, que o futebol vai voltar talvez no final de julho, início de agosto, por ali. Tem que ser muito rápido a volta do Campeonato Catarinense, porque talvez não tenha muitas datas. E assim, a minha expectativa é gigantesca, porque primeiro, a gente está sedento por um jogo. Segundo, que a Chapecoense já vai encarar o Avaí. E pelo que eu vejo Uma nos treinos, revanche? e pelo que eu vejo nos treinos da Chapecoense, tem tudo para o time encaixar. Tem tudo para o time encaixar. Então, talvez a Chapecoense consiga grandes coisas nesse ano. E tu pegar o Avaí, que está contratando um monte de gente conhecida, que para uma Série B são nomes bastante ousados, já pegar num jogo eliminatório, vai ser muito interessante. Mas a minha expectativa está grande demais e eu confio na Chape. Reedição da final do ano passado, em que o Avaí foi campeão, né? Avaí e Chape nas quartas desse ano do Catarinense. A, Matheus a minha Lopes, estreia, a minha estreia na Rádio Oeste Capital FM, Kaká, foi justamente nesse jogo lá em Florianópolis. Eu fui para assistir a partida e os caras me deram o microfone na mão. Fiz Avaí e Chapecoense naquele rolo lá que o pênalti entrou, mas não entrou. Enfim, foi minha estreia. Rangel, estive na Arena Condá na final do Catarinense 18. Tive a Uhum. felicidade de ver o Figueira campeão, mas sabia da qualidade da Chapecoense e a dificuldade que seria conquistar esse título, diz Matheus Lopes. Para você, foi uma derrota amarga? Confiavam muito no título? O Ah, Rangel cara, também tá aí nessa época, né? Mas você acompanhava a isso. Chape também. Aham. E assim, Kaká, depois que tu vem pra cá, tu começa a conversar com algumas pessoas, tu consegue entender o que aconteceu naquele ano, porque a Chapecoense era muito melhor que o Figueirense no papel. E algumas coisas que internamente aconteceram, o título não ficou para a Chapecoense, assim, sabe? Então, esse ano é uma situação muito importante para a Chapecoense voltar a ser aquilo que era, com um pezinho no chão. É um elenco muito jovem, um elenco com um orçamento bastante um pouco mais reduzido do que tinha nos últimos anos, mas assim, pelo que eu sinto aqui, eu não estava em Chapecó, mas essa derrota para o Figueirense dentro da Arena Condá foi muito amarga mesmo, porque a Chapecoense praticamente tinha uma mão e dois dedos no troféu e deixou escapar, né? Pois é, não preocupa o endividamento da Chape, Rangel, nos últimos anos? Claro que preocupa, né? Todos os times brasileiros em si estão endividados. E a dívida da Chapecoense, talvez alguns torcedores não gostem ou não vão gostar disso que eu vou falar, mas não é uma dívida tão grande assim comparada com um time de futebol, sabe? A gente vê um Cruzeiro, por exemplo, que tem 1 bilhão. A gente vê um Botafogo que tem 800 e tantos milhões de reais de dívida. A da Chapecoense não chega a 100, deve estar a 70, 80. Então, assim, eu penso que com uma boa administração, com os pés no chão, é possível sim dar tudo certo para a Chapecoense ter as dívidas em dia, digamos assim. Só que carrega consequências, né, Kaká? Que, É. por exemplo, acidente aéreo, carrega consequências que ano passado teve 8 meses de salários atrasados. Então a administração tem que ser muito boa, né? Porque é difícil você
ir prorrogando as contas, porque alguma hora a dívida vai bater na porta, né? E a maioria dos acordos que estão sendo feitos é para o ano de 2021. O Fábio Lazarotto, grande Rangel, excelente profissional. Tá assistindo a gente o Fábio aqui Fábio também. lá de Erechim, Rádio Cultura, grande pessoa. Erechim tem uma safra boa também. O teu colega, como é que é o nome? Que agora tá de manhã. É de lá também, né? O Matheus Montemesso, né? É de lá também, né? Isso. O Matheus, sim, cara, me ajuda demais o Matheus, uma pessoa incrível. E também é de Erechim, o Matheus, que entrou na Rádio Oeste Capital FM no ano de 2017. Depois que aconteceu toda a turbulência do acidente e tudo mais, ele teve a missão de ser o setorista. Deixa eu dar um oi aqui para Isa Casa Rubrac, acho que é isso, está aqui com a gente também. O Matheus agradecendo aí pela resposta do Rangel. Um beijo para a Luane Cedrez, está aqui com a gente também. Rangel, agora quero ir para a China. Você conheceu... movimentado o teu ano passado, né? Você foi para a China também, cara. Como é que foi essa experiência? Foi legal. Lá eu tive... A minha namorada morava lá, né? E aí, do nada, assim, a gente foi vendo umas passagens e viu que estava meio que em conta, foi convertendo dinheiro, viu que dava para fazer isso e acabei indo. Então, assim, cara, é uma outra realidade, uma coisa absurda fora da nossa realidade hoje, que eles vivem de tecnologia e tudo mais. Politicamente é muito discutível, né, por tudo que tem ao redor da China, e lá eu tive a oportunidade, o nosso papo de futebol, né, de assistir um jogo. Assisti o jogo lá do Beijing Guan, do time do Renato Augusto, e é muito interessante como você vê o futebol do brasileiro e também o futebol do chinês. Cara, tu vê que os brasileiros lá, eles cruzam e saem para cabecear, basicamente. Os caras são reis lá. E eu tava com a camiseta chapecoense, o pessoal reconhecia, inclusive. Renato Augusto jogou bem esse jogo? Jogou, fez um gol, deu uma assistência, alguma coisa assim, não lembro certinho. E tem torcida organizada na China? Como é que é o comportamento dos torcedores? Tem torcida muito organizada, no caso. Tem torcida muito organizada. Os caras, eles sincronizam a bandeira. Por exemplo, tem, 5 bandeiras na geral. As 5 fazem o mesmo movimento. Caramba. Impressionante, cara. Os caras são bem metódicos. E o perfil dos torcedores? Tem bastante mulher, tem bastante criança? São pessoas simples porque, como um todo, o povo chinês é bastante sofrido, sabe? Então, eles levam no futebol uma alegria que talvez eles não tenham no dia a dia por trabalharem das 10 horas da noite, né, até as 10 horas da noite, e começar de novo às 6 horas da manhã. Então... até na nossa fileira tinha uma mulher assim que, cara, tu vê que ela não entendia nada de futebol, mas ela era tão vibrante assim que te contagiava, sabe? Você comeu algo diferente lá? Eu queria comer essas coisas de escorpião, de cobra, de não sei o que, só que, cara, é muito difícil de tu encontrar, sabia? É muito difícil. Eu achei que fosse muito fácil, de tipo assim, na esquina os caras estão comendo escorpião. Só que não é muito assim. Não é tão diferente assim, mas claro que a comida deles é tudo estranho, assim, tu come umas coisas assim que tu nem sabe que tá comendo, só sente a pimenta. Deixa eu ver mais mensagens da galera aqui com a gente. O Rangel trabalha em Chapecó, na Oeste Capital FM, setorista da Chapecoense. O Júnior, já tem previsão pro Catarinense? Nada, a gente tá torcendo para que volte em julho, né, mas é difícil. Hoje eles soltaram, né, uma espécie de documento, agora é tudo decreto, né? Um documento que fala para os clubes o que eles têm que seguir. Então já tem o norte. Agora 3 meses de pandemia, de tudo parado, agora eles soltaram. É igual no final de semana a CBF lançar um negócio. Porque assim, cara, parece tá que tá no timing, né? Isso, parece que o pessoal tá querendo só Ctrl+C, Ctrl+V e aí faz o negócio para todo mundo. Basicamente parece ser isso, né? O Thiago mandou, os brabo, valeu Thiago. Futebol do Vale, live top. A Isa, lembra de mim, Rangel, ouvinte do Golaço. Ah, sim, também estão chegando aqui, ó. Coisa boa, hein? Diogo Lopes acabou de entrar, hein? Meu amigo Diogo Lopes. A Itza tá rindo aqui. A Itza
é japonesa, né, a Itza? E ela se identificou com a China lá, a Itza, o Rangel no jogo chinês. Rangel, tem vontade de voltar a morar em Itajaí no futuro? Pergunta o Marquinho. Ó, já é o teu fã-clube aqui de Itajaí, ó. A gente tem as viúvas do Vaguinho, tem as viúvas do Rangel também. O Vaguinho é bom, hein? Tomara que eu Vaguinho, seja já também, sei lá. marquei com ele já. O Renê tá As- chegando aqui, Renê Marques, também quero fazer live contigo, hein, Renezão? Grande René, fazendo um baita de um trabalho, ia falar um puta de um trabalho, mas não sei se posso, lá no Pode, Juventus, claro né? que pode. René é Eles um ganharam baita da Chape lá, cara, um profissional. jogaço. 1-0, né? Ganharam 1-0, gol do Maninho. Gol do Maninho, falha da defesa, gol do Maninho. Com assistência da Enfim, Poça, não foi? foi essa mesmo. Sobre voltar para Itajaí, Itajaí, cara, é uma terra muito boa, muito próspera, que é muito especial. O jeito de viver aí, as pessoas são excepcionais. Então, assim, cara, eu não descarto, eu não descarto. Hoje eu estou muito bem aqui, eu estou muito bem aqui na cidade de Chapecó, mas eu vejo que futuramente, talvez, isso possa acontecer sim. Eu não descarto, que nem eu falei antes. Eu estou indo. Aonde eu vou parar, não sei. Tomara que eu pare num lugar legal. Muito legal. Renê, vamos marcar então. Renê já sinalizou aí pra gente fazer a live. Agora, Rangel, você participou também do projeto Rondon, né, lá no Mato Grosso do Sul. Me conta como é que foi essa tua experiência também de participar junto com o pessoal da Univale. O projeto Rondon é muito legal, né? É muito legal. Eu tenho muito esse significado também de algumas paradas sociais, sabe? Então ali eu me inscrevi, foi uma coisa do Exército Brasileiro, do Ministério da Defesa, e a gente passou quase um mês no Mato Grosso do Sul, com pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Então, assim, transforma muito a tua cabeça, sabe? E foi um trabalho que envolveu muito o profissional. E tudo isso que a gente fala, assim, meio que disperso, soma muito no que você entrega, por exemplo, para o seu ouvinte, né? Porque você tem muito de a sua capacidade de raciocinar, a sua capacidade de conhecer a realidade do outro, ou então tudo que tu teve que se adaptar no momento que era muito adverso, você consegue colocar, por exemplo, quando dá um problema no negócio que você está fazendo hoje em dia. Então, assim, quem tiver a oportunidade de conhecer, pelo menos, ou então que precisar do trabalho, é só entrar em contato com o pessoal. Inclusive, em Itajaí, o pessoal recorrentemente, né, aprova projetos para ir para o Brasil todo. Rangel, meu sonho é ser locutor. Qual a sua dica? Pergunta o William Martins. Olha, William, eu penso que você precisa ouvir muito, ouvir, você pegar suas referências. Tem que ser rato de rádio, né? Isso, tu tem que ouvir tudo que é rádio, todas as pessoas que, desde antigamente até hoje, as pessoas que são a referência, por exemplo, Gustavo Villani, é um cara que eu gosto muito, mas aí tu não pega o trabalho dele na Globo, tu pega quando ele narrava na Rádio Globo. Pessoas, por exemplo, Luciano do Vale, pega trabalho deles de antigamente, assim tu vai ouvindo e tu vai treinando o teu ouvido. E depois disso, tu começa a praticar. Aí não tenha medo, cara. É no videogame, é na imaginação, é na televisão. E não ter vergonha, né? Ter uma vontade, tu ter uma realidade que tu sabe onde tu pode chegar, mas às vezes tu não imagina onde tu pode estar daqui um mês, que foi o que aconteceu comigo. Eu tinha minha realidade, eu estava ali me esforçando para fazer um bom trabalho, e quando eu vi, tudo mudou, né? Pois é. O Rangel, aproveitando que a gente está falando de narrações, estão chegando no futebol, qual é o teu jogo inesquecível? Como torcedor, talvez como imprensa, mas qual é aquele jogo que você guarda com carinho? Cara, eu tenho vários jogos que eu guardo com carinho. Vai daí, vai daí. O meu também está encostado aqui no computador, a qualquer momento pode cair. Assim, cara, de narração, talvez o da Chapecoense com o Avaí, que foi meu primeiro jogo na rádio. Tem vários, depende da situação, sabe? Meu primeiro jogo aqui na Arena Condá, que foi Chapecoense Atlético Paranaense pelo Brasileirão do ano passado. Tem o primeiro jogo fora de casa pelo Brasileirão que eu fiz, que foi contra o Atlético Paranaense. Jogo aí em Itajaí tem vários, vários. O jogo do acesso
da Série B para a Série A. O jogo do acesso foi animal, né? Com o Fluminense e Joinville lá na Ah, arena. cara, foi muito legal, cara. Foi muito legal. Um jogo que para mim marcou muito foi Marcílio e Chapecoense no Gigantão, que assim, coisa inimagináveis assim que a gente viveu e a gente teve a oportunidade de contar, né? Com certeza isso soma muito. Como torcedor, sem dúvidas, Chapecoense e River Plate 2015 aqui na Arena Condá. Esse foi o jogo que eu estava aqui no estádio, que a Chapecoense venceu, que eu vi que o time que eu torcia estava em outro patamar. E assim, aquele jogo foi demais, mas o jogo mais especial na minha cabeça está por vir. Tomara que seja esse ano, assim, seja um ano de muitas realizações e que a gente consiga fazer coisas que talvez a gente nem imagine com a Chapecoense nesse ano. Esse jogo com o River, a Chape ganhou, né? Mas precisava de mais um para ir para avançar na Sul-Americana, né? Isso, 2015. O River era campeão da Libertadores, veio Isso. aqui para a Arena Condá e perdeu por 2-1, 2 gols do Bruno Rangel na partida 100 dele. E aí a Chapecoense ficou por um, acertou bola na trave e tudo. Enfim, Eu cara, lembro. foi um jogo que para mim virou a chave, que, cara, a Chapecoense pode crescer. E aí, a partir disso, cresceu muito, muito, muito. E no ano seguinte pegou o São Lourenço, que tinha sido campeão também, né? Isso, pegou São Lourenço, que tinha sido campeão. Aí, cara, eu tava em Itajaí nesse jogo. Tava em Itajaí e eu tava ouvindo pela Rádio Oeste Capital FM, que meu irmão trabalhava, e assistindo pela televisão. Aí chegou um momento que, cara, acabou o jogo, Chapecoense se classifica, o Rafael, o Renan começa a chorar, cara. Eu me ajoelho na frente da televisão, começo a chorar também. Pô, foi também um dos jogos, assim, para mim inesquecíveis, só que eu não estava presencialmente no estádio, né? Tava de torcedor. Tava de torcedor mesmo. O Júnior pergunta do CT do Marcílio, que o Vonei prometeu. O Júnior, infelizmente, com a pandemia, atrasou. Mas é um projeto aí da atual diretoria entregar um CT para o Marcílio. Incrível, né, Rangel? Um time com mais de 100 anos não ter um centro de treinamento próprio, né? Mas assim, não é exclusividade do Marcílio. Você vai no Rio, os clubes do Rio começaram a pensar em CT agora também. O Botafogo construiu recentemente, o Vasco está construindo com o apoio do torcedor. É incrível, Uhum. né? Como o futebol brasileiro é preso no amadorismo, né? E preso, ainda mais com esse momento de pandemia, talvez, não vou falar que seja o caso de nenhum clube, enfim, não vou citar, mas talvez usem de amuleto a pandemia para alguma coisa que já vinha acontecendo, né? Porque vários clubes já estão atrasando salários e isso não é novidade para ninguém. E a partir Verdade. disso, as pessoas podem usar a pandemia como um pressuposto para que isso aconteça. Foi aprovado hoje 100 milhões, alguma coisa assim, 15 milhões para os clubes da Série B, mas a gente não sabe, né, o que vai ser do futuro e vários clubes podem quebrar. Mas assim, cara, a diretoria que está hoje aí no Marcílio é muito legal, porque eles conseguem fazer muito com um orçamento baixo. E isso é muito interessante, são poucas as equipes que conseguem fazer. E quem conseguia fazer isso, conseguiu chegar muito longe. Então eu penso que o Marcílio diz assim, pode começar a crescer cada vez mais e tem uma coisa que é fundamental, que é o torcedor. O torcedor do Marcílio é muito apaixonado e pode levar o time cada vez mais longe, né? Verdade. A Isa lembra da Chape 5-0 no Inter. Esse jogo também é bem marcante. Esse é Teve, demais, hein? teve gol mal anulado da Chape nesse jogo do River. Teve Lembra gol, o teve futebol do Vale? pênalti. Tu sabe que a gente retransmitiu alguns jogos aqui na Rádio Oeste Capital FM durante esse momento de pandemia. E um deles foi justamente Chapecoense e River. E o jogo é demais, assim, sabe? Então, é muito legal, porque a história de muitos dos clubes, eu cobri bastante intensamente a Chapecoense e o Marcílio Dias, que são dois times com uma história, assim, gigantesca, né, cara? E isso é muito apaixonante, muito apaixonante. É verdade. Agora, aproveitando o gancho de ser apaixonante, é evidente que a gente depende do sucesso aqui para mim do Marcílio, para você da Chapecoense, para a gente ter o sucesso de retorno de audiência, de retorno de Uhum. patrocinador, a gente entra numa seara do bairrismo. Qual é a tua opinião sobre o bairrismo? Porque tem uma impressão de que há muito bairrismo
aí com relação à Chapecoense, a gente aqui acaba ficando taxado também, principalmente quando envolve o Brusque, que é o rival do Vale aqui. Qual é a tua opinião sobre o bairrismo? É saudável ter uma dose de bairrismo na imprensa local, quando se fala em cobertura de time, por exemplo? Mas que ele não pode cegar, por exemplo, como cegou a imprensa mineira com relação ao Cruzeiro, né, que deixou Uhum. tudo o que aconteceu com o Cruzeiro. Qual é a tua opinião sobre o bairrismo, Rangel? Tu sabe, né? Mas o Cara, público aqui não. eu gosto de uma imprensa torcedora. Eu gosto muito de uma imprensa torcedora. É Só mais que honesto, né? a linha é muito tênue entre você ser iludido e ser torcedor. Porque a gente tem que ter o sangue frio para criticar na hora que tem que criticar, para falar a verdade e também para elogiar quando tem que elogiar. Então, assim, eu gosto de uma imprensa bastante torcedora, bastante bairrista, só que isso tem que ter uma parada, porque isso se torna perigoso. Se torna perigoso porque pode ser motivo para alguma outra torcida, para alguma outra coisa, partir para algo físico, digamos assim. Então, quando você usa esse bairrismo para provocar o outro lado de uma forma que não é saudável, aí eu acho que já está na hora de parar. Mas eu penso que quando você faz isso para se identificar com o teu povo, com a tua audiência, para se identificar com as pessoas que gostam do teu trabalho e que vão se emocionar com aquilo que tu faz, aí eu acho que é bem-vindo. Vamos pegar no exemplo na prática aqui. A Chapecoense vai jogar com o Cruzeiro, por exemplo, que vai acontecer na Série B do Brasileiro. O teu Uhum. ouvinte, ele é 99,9999% torcedor da Chape. Então, por que você não pode dar uma enfeitada na transmissão, puxando para ele? Claro. Porque o ouvinte de Chapecó, ele vai ligar na Oeste Capital para ouvir a Chapecoense e de repente tomar uma vitória extraordinária da Chapecoense. Não tem problema, você não É, tem identificação com o Cruzeiro, não tem relação com o adversário. e isso é uma visão minha, que assim, ó, tem um novo público, um novo nicho surgindo no rádio. São as pessoas com média idade, jovens também, que gostam de ouvir o rádio, que gostam de acompanhar o futebol, e tu tem que ter aquela linguagem. Tu tem que ter aquela linguagem, tu tem que ter aquele bom humor. Eu gosto de ter uma narração leve. Claro que tudo depende de como é o jogo. Mas se eu puder fazer o cara dar um sorriso durante a transmissão, cara, para mim é ótimo. Porque eu penso que o cara está estressado com aquele todo momento, está ouvindo em casa, está ouvindo no estádio, enfim, em qualquer lugar. Se tu fazer algo leve, que ele entenda, que ele compreenda e puxando para aquilo que ele quer ouvir, eu acho que é muito bacana, ainda mais quando você cobre o time da casa, né? Aí tu tem que quando a bola está perto do gol, do teu gol, tu tem que falar, sai zica, hoje não vai entrar, enfim, acerta uma quando for o teu ataque, para dar aquela criticada, mas para também ter um ponto de equilíbrio, né, Kaká? E com toda a concorrência que a internet proporciona, ele te escolheu. Ele escolheu te ouvir. Então você tem que Uhum. valorizar esse cara, né? Assim, numa transmissão local, beleza. Se fosse uma transmissão nacional, aí você tem que ponderar, porque você vai ter torcida dos dois lados. Agora, para Chapecó, para Itajaí, nós estamos falando com um público muito nichado, né? E a tendência é continuar esse nicho, porque o torcedor da Chapecoense ele vai procurar notícias da Chapecoense, o do Marcílio vai procurar notícias do Marcílio. Então a gente tem que entender o público que a gente está falando que mudou muito. Filipinho Colecionador está acenando para ti, Rangel. E aí, Felipinho, aceno para ti de volta. Aproveitando a audiência dos marcilistas que estão chegando, Sendo Esporte Campeão pediu recentemente a camisa do Marcílio pro Lucas, né? E o Lucas mandou, né, Rangel? Chegou sim, tá aqui em casa a camiseta do Marcílio, e ele deixou eu escolher, inclusive. Ó, Ele deixou eu escolher. Eu escolhi aquela branca lá dos goleiros, sabe? Pô, as camisetas do Marcílio são lindas, né? Assim, cara, eu acho camisetas de futebol excepcionais, eu acho lindíssimas. E a do Marcílio, por ser marca própria e tudo mais, o pessoal consegue fazer um excelente trabalho. muito legal. Rangel, você tem mais lembranças aqui de Itajaí, de viagem, que se pode contar? Cara, deixa eu pensar. Assim, cara, as lembranças que eu tenho assim são de superação, né? Que a gente saía de casa Improviso, né? pensando, a gente pensando assim, cara, talvez hoje não vá dar, sabe? E assim,
e a degrauzinho por degrauzinho a gente conseguia ver que o time ia dar resultado e com isso o nosso trabalho crescia cada vez mais, sabe? E assim, a região de Itajaí é muito bem vista. E ali é um espaço que você consegue se destacar e que você consegue ser visto por outras pessoas. Então, para o povo que pensa em entrar no mercado e tudo mais, tem que entrar no mercado. Eu penso que assim, ó, a internet é muito bem vista, é muito boa, você alcança muitas pessoas, só que tu tem que, às vezes, ir no meio mais tradicional, digamos assim. Aqui no Oeste, o rádio é muito consumido. A rádio que hoje eu trabalho pega em mais de 600 municípios. Isso dá 3 milhões de pessoas alcançadas. Então você pensa, pô, a internet é muito impressionante. Só que às vezes aquilo que tu está falando, a caixinha de alumínio, digamos assim, também é bem valorosa e não dá para ser esquecida, né? Verdade. O Júnior pergunta, Rangel, você acha que a diretoria da Chape pecou muito nos últimos anos? Eu penso que sim. Eu penso que sim. Se não tivesse errado tanto, talvez não tivesse onde está hoje, que é a segunda divisão, né? A Chapecoense tinha um elenco bom ano passado, só que com todos os problemas políticos que teve, talvez a política atrapalhou muito a Chapecoense. Mas eu acho que com todo o déficit que teve, com todos os problemas, a diretoria da Chapecoense não fez uma administração tão boa assim. Deixa eu aproveitar perguntas da galera aqui, o pessoal Manda. participando com a gente. Futebol no Vale, a Chape vem com um time forte para a Série B ou vai sofrer igual no Catarinense? É interessante que a Chapecoense terminou a primeira fase classificada, né? Teoricamente pode dar um Rapaz, sangue novo. Mas que emoção, hein, Rangel? Podia ter sido com um pouquinho mais de tranquilidade, né? Classificou na última rodada. Mas atendendo a pergunta aí dos amigos do Futebol no Vale, Chape vai vir forte aí para a sequência da temporada? olha, eu espero que o torcedor da Chapecoense sofreu nesse início de ano foi o suficiente para o ano todo. Porque, meu Deus do céu, a Chapecoense foi para a lanterna do Campeonato Catarinense, não conseguia engrenar, aí entrou Humberto Louser, conseguiu dar uma nova cara para esse time, é um excelente treinador. Ano passado ele quase subiu Curitiba, né? Quase subiu, eu digo porque ele colocou o time lá em cima e foi demitido, mas os méritos do Curitiba estar na Série A hoje é praticamente todo do Humberto. A Chape está conseguindo está tentando, né, fazer muito com pouco, que é muito, mas não tem tanto orçamento, então precisa muito das oportunidades no mercado. Eu acho que a Chapecoense pode fazer um bom time sim. Eu justifico por quê? Porque a Série B e a Série A também, penso eu, a Série A um pouquinho menos, mas a Série B vai ser nivelada por baixo. Então, se você tem um time de futebol que é bem encaixadinho, com umas peças pontuais que você consiga utilizar na maioria dos jogos e que dê resultados, eu acho que tu consegue beliscar alguma coisa na parte de cima da tabela. Os planos da Chapecoense é ficar na Série B, ficar tranquilo. Mas se morder lá em cima, aí todo mundo quer, né? Quem que não quer? Se deixar chegar. Até o Sampaio Correia, né? Quer, com todo respeito, mas Sampaio Correia com dívida e tudo mais, os times que subiram da Série C, se quiserem chegar lá em cima e se deixarem, meu Deus do céu. Como a Chape, né? Foi em 2 anos que conseguiu acesso da C para B e da B para A consecutivo, né? É. No acesso. O Filipinho. E, e esse é o ano, né, Kaká? Esse é o ano. Se tu conseguir ter um cara lá na frente que faça um monte de gol, aí, cara, meu Deus, aí tu consegue vários pontos e tu consegue subir sim. Filipinho quer saber se você ficou com medo da Chape disputar o rebaixamento. E ele dá uma cavada aqui. Rangel, manda uma camisa da Chape para cá. Quando eu conseguir uma para mim, a segunda vai para ti, Felipinho. Sobre ter medo, cara, não tinha medo. É Era muito muito respeito. difícil, né? Não é que era muito difícil. Poderia acontecer, mas mesmo que acontecesse, todo respeito, assim, sabe? A todos os times de Santa Catarina. Sabe, Cacá, por eu ter trabalhado num time como o Marcílio Dias, que ano passado o Marcílio subiu da B para A do Campeonato Catarinense, eu conhecia muito a realidade dos times menores e o quanto os times menores queriam derrubar, digamos assim, derrubar, vencer o time maior.
Então, assim, eu tenho muito respeito por todos os times de Santa Catarina. Mas eu acreditava na Chapecoense. E tanto que na pontuação a Chape venceu 2 jogos. Tava muito embolado ali, a Chape, assim, fez de tudo para ficar na zona de rebaixamento, mas mesmo assim os outros não ajudaram, digamos assim. Parece que os outros 2 queriam ficar lá embaixo, porque a Chapecoense não conseguiu fazer grandes coisas assim no campeonato. O Júnior pergunta se a Chape pode ser uma nova Portuguesa. Não, eu acho que não. Portuguesa é Ah, uma dívida muito grande, né? Não é o caso da Chape. a Portuguesa tem uma dívida muito grande e, cara, sofreu muito, né, com todas as coisas, mas eu penso que não. A Chapecoense caiu num momento bom, porque hoje a folha salarial é de 800 e tantos, 1 milhão e pouquinho. Se você tivesse uma folha de Série A, aí os problemas seriam gravíssimos. Porque Que é o uma folha caso de do Série Cruzeiro. A, 5, 6, 7 milhões no mínimo. Como é que tu vai bancar 7 milhões, por exemplo, com futebol parado? É. Como é que tu vai bancar? Não tem. Então, pelo menos neste ano, caiu e foi, por ironia do destino, por todas as consequências que aconteceram devido a essa pandemia e tudo mais, foi num momento bom, digamos assim. Claro que não é bom estar na Série B do Campeonato Brasileiro, é melhor estar na A. Só que com as consequências financeiras que poderia acarretar estar na Série A, aí foi bom. Rangel, para a gente fechar, eu queria Vai, fazer um jogo contigo que é o Só Pode Um. Te dou 2 opções, você só pode escolher uma, beleza? tá. Vamos lá. Sertanejo ou pagode? Ah, um pagodinho, né? Rádio ou televisão? Rádio, rádio. Brasil ou China? Brasil, Brasil. Relações públicas ou jornalismo esportivo? O esportivo ou o jornalismo? Pode ser jornalismo. Então, relações públicas. Se fosse esportivo, ficaria com esportivo? Sim. Para fechar, então, Chape campeã catarinense ou Chape na Série A do Brasileiro esse ano? Chape na Subindo, né? Série O A. acesso. Chape na O Série A. acesso. Ah, sim, cara. Se o acesso vier para Chapecoense, tomara que as coisas se encaminhem assim para tudo ser um trilho bom, sabe? Porque com isso o trabalho de todo mundo flui e acredito que eu estou num lugar hoje que se a gente conseguir fazer a cobertura de um time que for vencedor, digamos assim, acho que a gente consegue produzir muitas coisas interessantes. Rangel, muito legal conversar contigo. Considero um amigo, sempre torcendo pelo teu sucesso. E por que não a gente se encontrar aí numa final de catarinense? Seria muito massa. Um abraço. Seria bom, né, Cacá? Um abraço para ti, obrigado pelo convite. Eu espero ter rendido algumas coisas aqui. Obrigado para todo o pessoal que acompanhou aqui. E qualquer coisa, a gente está à disposição sempre aqui em Chapecó. Vou deixar salvo aí no. É IGTV que fala, né? Tô aprendendo. Eu também não sou muito ligado a essas coisas aí. Essa é a tua primeira live, né? Minha primeira live, eu não sou muito adepto. Deveria ser mais, mas enfim. Tô igual. Vou deixar no YouTube também. Gente, obrigado pela audiência de todos. Amanhã, 9h30 da noite, Gabriel Zanon vai estar batendo papo aqui comigo no Instagram. Rangel, muito obrigado, um abração, sucesso sempre. Valeu, gente. Um abraço. Tamo Tchau. junto. Fui.